versículo 15. Isaías capítulo 24, versículo 15. Vamos entender um pouco aqui. Amigos, diz assim, ó. Por isso, glorificai ao Senhor nos vales e nas ilhas do mar, ao nome do Senhor Deus de Israel. Amém, irmãos? Amém. Pode se aceitar em nome de Jesus. Glória. Tem também, fiquei sabendo que o Daniel está congregando aqui, né, irmão? Acho que é a esposa da irmã ali. Daniel uma vez, filho da irmã Clarice, do irmão Francisco, do irmão Samuel. Tem a família dele ali. Fui criado com o Daniel, né? O Daniel, fui 14 anos da Vila Zarte, os 14 anos ele foi criado comigo. Fui coordenador dele, né? Fui coordenador do jovem lá no nosso grupo, tinha quase 70 jovens. Né? E graças a Deus nós fomos uma referência ali como coordenador. Né? Viajei para Foz do Iguaçu, para Minas Gerais, isso com a cidade. Eu não sei, hoje os grupos de jovens, não sei se eles têm costume, né? Que hoje o pessoal está muito na internet, é muito ocupado, mas a gente teve muitos momentos de comunhão. A gente ia naqueles cultos de mocidade, né, pastor? Era aqueles cultos lotados, tudo. E era dia de semana também, mas os jovens também cantavam, mas hoje hoje está muito corrido, né, irmão? A Bíblia diz que a vida tem os trabalhosos, então a gente tem que tomar cuidado com tudo isso e não deixar de congregar como é costume de alguns, né? A gente que já vem de uma doutrina antiga, quando eu falo doutrina, eu estou falando do costume, então eu estou falando que a gente já tem aquele acompanhamento, né, irmão? Então a gente, graças a Deus, teve um estudo, né? Fomos doutrinados diferenciadamente com as coisas do Senhor. E graças a Deus, irmão, e a gente está preocupado hoje que a Assembleia de Deus ela vai perder essa geração, essa juventude, irmão. Né? Porque antigamente, ontem eu estava falando com o pastor no Belém, eu fui na reunião central e falou, Márcio, antigamente as nossas igrejas eram lotadas de jovens, cadê os jovens da Assembleia de Deus? Então a gente perdeu muito jovem, né? Que Deus tenha misericórdia, né, irmão, da nossa direção e a gente possa investir para estar alcançando esses jovens de novo. Amém, irmãos? Amém. Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor. Eu li uma palavra aqui, irmão, que está em Isaías capítulo 24, versículo 15, que diz assim, ó, por isso glorificai ao Senhor nos vales. Eu queria pregar uma palavra aqui no livro de Isaías, nesse capítulo 24, falando a respeito de vale. O que é vale? A palavra vale na Bíblia, ela se identifica com provação, situação adversa, situação contrária àquela que você não quer viver, que você quer viver. Você entendeu? É uma situação adversa, é uma situação de provação. Quando você chega para uma pessoa, você fala assim para essa pessoa, irmão, paz do Senhor, aí o irmão fala assim, irmão, eu estou no vale. Essa é uma linguagem, né, nossa, assim, uma linguagem cristã, que a gente entende que a pessoa está passando por uma provação, que a pessoa está passando por uma situação difícil. Isaías, ele está dizendo assim, ó, por isso, glorificai ao Senhor nos vales. Ele usa a palavra aqui no plural, porque não é um, é vários. Irmão, quando Jesus ele estava preparando os discípulos, ele chegou para os seus discípulos e ele disse assim no capítulo 16, no versículo 24, se alguém quiser vir após mim, tome a sua cruz e siga. Em primeiro lugar, irmão, uma pessoa que aceita Jesus, existem 3 chamados na vida do cristão. O primeiro chamado é vem. Está lá em Mateus capítulo 28, capítulo 11, versículo 28, 29 e 30, que diz assim, vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas. Glória a Deus. A segunda ordem de Deus é você ficar. A Bíblia diz assim que Jesus chegou para os discípulos e falou, agora vocês fiquem em Jerusalém até que do alto seja
Salmo capítulo 34, versículo 19 diz assim, que muitas são as aflições do justo, mas o Senhor as livra de todas, não é de alguma, é de todas. Em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13 diz assim, não vem sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus que não vos deixará acima daquilo que podeis, antes que a tentação dará para que podeis suportar. Paulo, escrevendo aos Coríntios, que é uma carta doutrinária, a carta aos Coríntios, pode ver que lá é estabelecida a citação dos dons espirituais, ali se fala a respeito da doutrina da igreja. Vamos dizer assim, uma carta mais eclesiástica, lá no capítulo 4, no versículo 17, ele diz assim, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente, ou seja, acima de toda a comparação humana. Então a Bíblia ela fala muito a respeito de prova, fala muito a respeito de dificuldade, fala muito a respeito de adversidade. Aqui Isaías ele está dizendo assim, por isso glorificai ao Senhor nos vales. A Bíblia fala de muitos vales, fala de muitas dificuldades, fala de muitas provações, fala de muitos profetas que sofreram. Eu gostaria de falar de alguns vales nessa noite, mas eu gostaria de falar primeiro do vale do Salmo de número 84, versículos 5 e 6, irmão. A Bíblia diz assim, bem-aventurado o homem, bem-aventurado o varão, cuja força está em Deus, cujo coração, os caminhos são retos, os caminhos são aplanados. Passando ele pelo vale de Baca, vem chuva sobre aquele vale. Salmo 84, versículo 5 e versículo 6. Baca é uma palavra hebraica que significa lágrima. A Bíblia na linguagem, na nova tradução de hoje, ela já traz, na NVI também já traz essa tradução. Vale das lágrimas ou vale do pranto, vale do choro. Então o salmista está dizendo assim, bem-aventurado o homem, cuja força está em Deus, e cujo pensamento são retos. Ele vai passar pelo vale das lágrimas, mas ele vai pisar ali, porque essa região de Baca era uma região desértica, era uma região seca, mas Deus está falando que mesmo no meio dessa sequidão, desse deserto, ele vai enviar chuva para aquela região e vai encher os seus tanques de água. Porque a prova ela vai vir, o vale vai vir, mas você confia em Deus, irmão. E Deus ele tem promessa para a tua vida, mesmo na situação adversa. Porque você vai continuar glorificando. Isaías está dizendo assim, por isso glorificai ao Senhor no vale. Em primeiro lugar, você glorifica a Deus no vale, porque você não é uma pessoa circunstancial. Você não glorifica a Deus por aquilo que Ele te dá, ou por aquilo que você passa, mas você glorifica a Deus por aquilo que Ele é. Glória a Deus! Não dá glória a Deus quando você tem uma casa própria, não é difícil. Dá glória a Deus quando você tem uma boa saúde, não é difícil. Dá glória a Deus quando você tem uma boa família, não é difícil. Mas é ruim você dar glória a Deus quando a sua esposa, ela não quer vir para a igreja. Muitas das vezes o esposo não quer vir para a igreja. Muitas das vezes o filho, ele está no mundo das drogas. Muitas das vezes as coisas não vão da forma como você quer. Mas você está ali dando glória, você está glorificando, você está exaltando. Porque, até mesmo porque a salvação é individual, mas você glorifica a Deus por aquilo que Ele é, por aquilo que Ele merece. Eu estou aqui hoje, irmão, porque o nome de Deus deve ser glorificado. Aleluia. Oh, aleluia, Deus seja louvado por isso. E esse vale, irmão, vale das lágrimas, quem, irmão, não vem para a presença do Senhor, hoje não está passando por uma dificuldade, não está passando por uma provação. O salmista Davi, escrevendo no Salmo de número 6, versículo 6, ele diz assim, já estou cansado do meu gemido. À noite eu faço nadar no meu quarto e molho meu leito com as minhas lágrimas. Eu choro a madrugada inteira. Aliás, ele usa até numa linguagem figurada aqui, irmão, para dar uma expressão de exagero. A Bíblia ela tem muito isso daí, linguagem, tem várias figuras de linguagem. Nessa linguagem aqui, irmão,
que é uma expressão de exagero aqui, irmão. É uma hipérbole isso daqui, que quer dizer acima de super, né? Hiper, de onde vem aí o supermercado, quando é super aí é hipermercado, porque é um exagero. Ninguém vai chorar tanto a ponto de nadar nas suas lágrimas. Mas o que ele quer dizer aqui, irmão, que a expressão da palavra, ela é exagerada para dizer o quanto ele tem chorado de madrugada. É como que se você está numa fila do banco ali, você fala assim, ó, já estou aqui um século, sendo que o ser humano ele não vive um século, mas ele está expressando ali uma indignação, porque ele está de muito tempo, então ele está dizendo assim, ó, eu estou chorando tanto, mas eu choro tanto de madrugada, que parece que nada tem acontecido, essa minha vida não vai mudar, eu tenho chorado, eu já estou cansado do meu gemido, à noite eu faço nadar no meu quarto e molho meu leito com as minhas lágrimas. Mas lá no Salmo de número 30, no versículo 5, ele muda a expressão do seu louvor e oração, dizendo: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Eu ia te dizer assim, está chorando por quê? Irmãos, o choro passa. O salmista Davi escreveu no Salmo 126, versículos 5 e 6, ele diz assim: os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Quem faz a obra debaixo de lágrimas, irmão, vai receber galardão de alegria. Os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente andando e chorando, voltará sem dúvida, sem dúvida. Almeida Revista Corrigida, sem dúvida, com alegria, trazendo consigo seu molho, resultado do seu trabalho, ou do teu trabalho para a primeira pessoa. Ele está dizendo assim, irmão: os que semeiam lágrimas cegarão com alegria, aquele que leva a preciosa semente andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria. Aí Jeremias vai falar lá no capítulo 31, no versículo 16, se não me engano, ele diz assim: reprime a tua voz do choro e teus olhos das lágrimas, porque há galardão para o seu trabalho. Irmão, Deus tem recompensa para quem faz a obra debaixo de dificuldade, debaixo de lágrima, debaixo de provação, não escurece, vem para a casa do Senhor. Irmão, Deus, ele tem vitória para a sua vida. Às vezes a gente vê as pessoas pregar uma mensagem de triunfalismo, de determinismo, de tantas coisas, de teologia da prosperidade, e a pessoa vem e não acontece nada. Mas a Bíblia diz assim, irmão: tenho-vos dito para quem tem as bases, mas no mundo tereis aflição, tenha de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Não é fácil, irmão, e tem muitas pessoas que têm se desanimado. Jesus, irmão, ele disse assim, lá no Sermão da Montanha: bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Aleluia. A Bíblia diz que Jesus, quando ele chegou lá, irmão, porque Jesus, ele era 100% Deus, 100% homem. As pessoas dizem que quando ele chegou, foi homem, ele deixou de ser Deus. Não. Ele era Deus, ele abriu mão do seu poder, preferiu sofrer como ser humano. Tanto é que lá no Getsemane, quando ele foi sofrer ali, a Bíblia diz que ele suou gotas de sangue. Jesus estava numa provação tão grande, que ele entrou segundo a medicina, que isso daí é um fenômeno, né, que acontece na vida do ser humano, quando ele entra em extremo estado emocional. Quando a pessoa entra naquela emoção, em extremo estado emocional, ela soa gotas de sangue. Jesus, como homem, ele suou gotas de sangue, mas ele disse também lá no capítulo 5 de Mateus, no versículo 4, dizendo: bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Foi Jesus que disse. Aí quando ele chega no túmulo de Lázaro, a Bíblia diz assim, que quando ele viu a situação de Lázaro, irmão, ele se compadeceu e chorou. Então, irmão, não é feio você chorar,
João, ele não viu ninguém digno de abrir aquele livro, e aí expressou o seu sentimento de choro. Aí um dos anciãos ali daquele trono olhou para João e disse assim: ó João, não chora mais não, João. Eis aí um leão da tribo de Judá, raiz de Davi, que venceu, que tem poder de abrir o livro e desatar o seu ser, irmão. Deus, ele está vendo tudo. Não precisa de chorar. Aí lá no capítulo 7, no versículo 17, ele diz assim para João: e Deus lhe parar dos vossos olhos toda lágrima, irmão. Glória a Deus. Quem vai enxugar sua lágrima é Deus. Quem vê seu sofrimento é Deus. Quem vai te recompensar é Deus. E quem vai te dar vitória é Deus. Eu não merecia estar aqui, irmão, mas eu estou aqui debaixo da misericórdia de Deus. Glória a Deus. Aleluia. A Bíblia diz assim que Ezequias ele estava reinando lá no reino de Judá, reino do sul. Depois da divisão do reino, ele recebe uma advertência do seu conselheiro profeta Isaías, que profetizava no palácio. Ele foi até Ezequias e falou: Ezequias, eu tenho uma palavra para você. Irmão, a Bíblia diz assim que há caminhos para o homem que parece direito, mas é caminho de morte. Isaías diz assim: esse é o caminho, andai nele. Deus, ele tem uma determinação para a vida do ser humano. Ele fala assim: ó, se você escolher o caminho da morte, você vai morrer. Se você escolher o caminho da vida, você vai viver. Então você escolhe o caminho da vida. Deus, ele dá esse poder no livre-arbítrio, dá opção de escolha. E Deus, ele advertiu Ezequias dizendo: ó, coloca a tua casa em ordem, porque você vai morrer. O que você está fazendo tem coisa errada. Irmão, eu tenho que colocar minha casa em ordem. Nós temos que colocar nossa casa em ordem. Deus, ele tem uma palavra para a nossa vida, que nós não devemos andar de qualquer jeito, não é de qualquer maneira, mas Deus tem vitória. Glória a Deus. E Ezequias, ele vai lá, irmão, e ele repara aquilo que estava errado. Ele repara aquilo que não estava andando de acordo com a vontade de Deus. É isso que eu preciso de fazer nessa noite. É isso que você precisa de fazer: reparar o seu altar. E a Bíblia diz assim que Ezequias, ele foi, irmão, dobrou o joelho dele, colocou a casa dele em ordem. Irmãos, existem várias formas de Deus falar com você, mas a única forma de você falar com Deus é através da oração. E ali Ezequias, ele orava ao Senhor e ele chorava. E Isaías volta lá para entregar uma mensagem para Ezequias novamente. Aí ele olha para Ezequias e diz assim: Ezequias, isso daí está lá em 2 Reis, capítulo 20, versículo 5. Assim diz o Senhor, Ezequias: eu, o Senhor, tenho ouvido a tua oração. E tem mais, Ezequias: eu não tenho escutado só a tua oração, não. Eu tenho visto o teu choro também. Eu vi as tuas lágrimas. E agora eu tenho uma bênção para você. E eu vou curar você. Eu vou dar vitória para você contra Senaqueribe. Eu vou acrescentar 15 anos de vida para você. Irmão, Deus está te vendo. Existem muitos vales na Bíblia. Existe o vale dos ossos secos, existe o vale de Arcor, existe o vale de Beraca, e existe o vale da sombra da morte. O vale da sombra da morte, ele está lá no Salmo de número 23, versículo 4, que diz assim: o salmista orando, ele falou: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria, irmão. Irmãos, eu, quando era criança, eu passei pelo vale da sombra da morte. O diabo, ele tentou tirar minha vida várias vezes. Quando eu era criança, eu caí num lugar assim, eu bati a cabeça, quebrou a telha, fiz um corte grande na cabeça, muito novinho. Quase que fui operado na cabeça, cortei tudo a minha cabeça. Deus me deu um grande livramento, eu não morri. Na minha adolescência, com 19 anos, com 11 anos, com 13 anos eu já fui preso na Fundação Estadual do Ministério Penal, a FEBEM. Entrei para o mundo do crime com 13 anos. Fui jogado ali que eu aprendi. Né? Com 13 anos, com 19 anos eu tomei um tiro na cabeça. Tomei tiro na cabeça, bala do tudo. Tomei aqui na Pereira do Magalhães. A bala pegou aqui, estourou na minha cabeça.
Essa bala ela estourou dentro da minha cabeça, eu tomei tiro na cabeça de bala Holly Pointer, bala do... Mataram a Fernanda, mataram mais um rapaz que estava do meu lado. E quando eu caí ali, que eu tomei esse tiro, eu já conhecia a palavra do Senhor. E eu estava andando ali levantei sozinho, tomei o tiro, era quase meia-noite. Cheguei no hospital quase 6 horas da manhã, mas nesse intervalo eu andei até a casa com o rapaz. E o rapaz que me socorreu ali, me levou para o hospital. Irmãos, e nesse intervalo eu caí no chão e eu conheci a palavra de Deus. Falei, Senhor, se o Senhor me der a minha vida de volta, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou perdoar a pessoa que fez isso. A segunda coisa, Pai, eu vou te servir. Eu vou te servir. Irmãos, saia sangue do meu olho, saia sangue da minha boca, saia sangue do meu nariz. Eu fui levado para o hospital até quase 6 horas da manhã. Minha mãe chegou lá, perguntou para o segurança, por que vocês não socorrem esse jovem? Aí o segurança falou assim, não, esse daí é o fulano de tal lá do Jardim Cidade Pirituba, ele merece morrer, a polícia estava lá, estava tudo lá, não me deram um medicamento, não me deram nada, deixaram no corredor morrendo. E eu não morri. A minha mãe falou, socorre ele, porque o nome dele é Márcio Ricardo dos Santos. Me socorreram, me levaram para o Mandaqui. Fiquei 7 dias com uma hemorragia, 7 dias vazando sangue. Sangue da orelha, da boca, irmão. Vazava sangue da boca, vazava sangue dos meus olhos. Eu tomei um tiro, irmão, estourou meu tímpano, quebrou meu maxilar, fraturou meu crânio, acabou com a minha cabeça. Passou até, irmão, a bala chegou até perto da massa cefálica. A massa cefálica, né? E essa massa, irmão, ela poderia, atingindo isso daí, eu poderia causar várias imperfeições, irmão, na minha vida. Mas Deus, Ele me deu um livramento. Glória a Deus. Deus, Ele me deu um livramento, irmãos. E quando eu estava caído ali no chão, a minha mãe, ela orou ao Senhor, falou assim, ó Senhor, eu sempre orei por esse moço aqui. Quando eu tomei tiro, ela estava de joelho. A minha mãe orava muito, irmão, era Deus é amor. Ela andava de pé para trás e orava com verdade, de verdade mesmo. Era 2, 3 horas de oração ali, ela tirava ali de letra. Né, e a gente, quanto que a gente está orando hoje, né, para Deus realizar um milagre? Será que a gente ora hoje? Minha mãe, ela tinha pulso no joelho dela de tanto que ela orava. Entendeu? A irmã, ela que fundou a igreja, Deus é amor da minha vida. Ganhou várias pessoas para Jesus, ganhou várias pessoas da porta de casa. Hoje ela dorme com o Senhor. Mas ela fez uma oração, falou, se for da tua vontade, Senhor, traz meu filho de volta. Irmão, 7 dias com uma hemorragia na cabeça, 7 dias vazando sangue. As irmãs subiram lá, perguntaram se eu queria aceitar Jesus. Uma senhora me evangelizaram, você breve aqui para encurtar no hospital do Mandaqui, no quinto andar do leito 29, aceitei Jesus. Irmão, passei 14 anos na presença do Senhor, me formei na faculdade evangélica, dirigi vários trabalhos da igreja, participei de várias obras, assumi vários trabalhos grandes, fazia trabalho para uma cidade com 4, 5 mil pessoas dentro de um ginásio. Era uma referência, irmão. Até hoje eu prego muito nas igrejas do Belém, sou muito chamado. Tenho muitos convites para pregar em vários lugares, as pessoas, Márcio voltou. E Deus, Ele me abençoou muito, irmão. Infelizmente eu voltei para o mundo de novo. E nesse intervalo aí, irmão, eu fui baleado de novo Eu fui baleado lá na Avenida do Estado, pela rota. Na loucura ali do crack, eu era viciado em crack. Matou mais uma pessoa do meu lado. E foi a pessoa que me chamou para ir assaltar. Só que ele não sabia. E como que eu já vinha desse mundo, quando eu vi a rota, eu falei assim, eu vou ficar em pé e tal. Né? Não sabia do procedimento, como é que era, se eu desse as costas ali. Mas na verdade foi um livramento de Deus. Aquela pessoa atravessou daquele, a polícia deu 2, matou. Tentou matar até a vítima, porque a vítima deitou no chão e eu fiquei ali, irmão, mais uma vez. Eu passei pelo vale da sombra da morte. Tomei tiro nas costas ali no Paquetá, ali subindo, ali pegou de raspão, tirei a bola com a mão e não morri, irmão. Eu vim aqui no ano passado, irmão. O irmão fez aquela oração, eu voltei para minha casa, fiquei 7 dias em casa, irmão, sem beber e sem fumar. Fui para a casa de recuperação, fiquei 27 dias. Daquele dia, irmão, até hoje, irmão, eu fumei um cigarro. Glória a Deus. Eu não entendia por que eu não morria. Porque Deus, Ele tem uma obra, irmão. Tem uma palavra aí que as pessoas falam que quem tem promessa não morre, isso daí não é verdade. Porque o povo de Israel morreu tudo lá no deserto, todos eles tinham promessa para a terra prometida. Então nós temos que andar vigilante. Mas eu não acreditava nisso, mas eu entendi também que foi isso daí, irmão, em consequência dos muitos anos de vida
que a minha mãe orou, irmão. Porque se por mim mesmo eu não estaria aqui hoje. Talvez os irmãos oraram por mim, as pessoas oraram, irmão. E a Bíblia diz que a oração do justo ela pode muito em seus efeitos. Continua orando, continua clamando, continua pedindo. Aleluia. Oh, Randaia sopra faz. Você está orando aqui hoje, irmão. Deus ele está visitando a tua família, Deus está visitando a tua casa. Maravilhoso. Aleluia. E eu entendi, quando eu saí do hospital, eu abri a Bíblia, saiu lá em Salmo 117, do Salmo 118, do versículo 17 até o versículo 24. Hoje eu não faço isso, eu medito na Bíblia, eu estudo a Bíblia, eu prego em cima daquilo que é proposto no tema, tudo naquilo lá, né, irmão? Uma interpretação ali e tal, também pelo Espírito Santo, mas naquele dia Deus, conhecendo a minha ingenuidade, Ele falou comigo, irmão, só no Salmo 118, versículo 17, que está escrito assim: não morrerei, mas viverei e contarei as obras do Senhor. O Senhor castigou-me muito, mas não me entregou à morte. Abre-me as portas da justiça e entrarei por ela e louvarei ao Senhor. Esta é a porta do Senhor, pela qual os justos entrarão. Louvar-te-ei, porque me salvaste e me poste como pedra de esquina. Pedra de esquina, foi o Senhor que fez isso. É coisa maravilhosa aos nossos olhos. Dai glória ao Senhor, porque este foi o dia que Ele fez. Alegremos e regozijamos nesse dia. E quando eu fui estudar a respeito desse salmo que marca no meio da Bíblia, o salmista Davi ele estava glorificando a Deus pelo dia da sua salvação. O encontro que ele teve com Deus, que coisa maravilhosa. Meu Deus, ele fala no profundo através da pregação, através da palavra, irmão. Porque a palavra de Deus, irmão, ela é a última tábua de relacionamento entre Deus e o homem. Se Deus não falar pela palavra, Ele não vai falar por lugar nenhum, irmão. Eu tive muita dificuldade, tenho ainda, de me relacionar com as pessoas, irmão. Que eu sou solteiro e às vezes as pessoas encostam para querer se relacionar comigo, para querer casar, né? Usar um linguajar bem, entendeu? Bem popular. E às vezes tem dificuldade, que às vezes as pessoas falam: você é incrédulo, você não crê na revelação. Não é que eu não creio na revelação, eu creio na palavra. Aquilo que não estiver fora da palavra, eu não aceito. Eu vim aqui de terça-feira, que o irmão estava pregando ali sobre as pragas do Egito, uma vez, um testemunho maravilhoso. E eu vejo muitas poucas pessoas ainda que vêm para ouvir a palavra. Irmãos, tem coisa que a gente não pode perder, irmão. A gente tem que aproveitar, porque vai fazer falta para a gente lá na frente. Entendeu? Ninguém vem do vento, eu não estou falando aqui, irmão. Eu sentei na igreja, não faltava um dia, não falta um culto de doutrina, não falta uma escola dominical, não falta um ensino. Entendeu? Eu sento na escola para aprender, irmão. Independente de quem esteja estudando, ensinando. Então, é isso. A Bíblia diz assim, irmão, que Jesus ele chegou ali no túmulo de Lázaro. Ele disse assim: ó, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crer em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Crês isto? João 11, versículo 25. Deus seja louvado, glorificado e exaltado. Ana era o nome da minha mãe. A Bíblia diz lá em 1 livro de Samuel, capítulo 2, versículo 6, que Ana, ela orou ao Senhor dizendo: o Senhor é que tira a vida e torna a dar. O Senhor faz descer a sepultura, mas faz subir a sepultura também. Aleluia. Irmão, o salmista Davi ele diz assim: esperei com paciência no Senhor, Ele inclinou-se para mim, ouviu o meu clamor, tirou-me do mar horrível, do charco de lodo, e me pôs sobre uma rocha, firmou os meus passos e pôs um novo cântico na minha boca, e é um hino de louvor ao meu Deus. É isso que Deus faz. Quando o salmista ele estava dizendo assim: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, o vale da sombra da morte, segundo os historiadores estudiosos que lê a respeito desse vale, ele fala que a situação de morte ali, né, a estatística de morte ali era quase que exata, ou seja, se passar vai morrer, então toma cuidado. Irmão, quem aqui nunca passou pelo vale da sombra da morte, foi
Foi Deus que te livrou no hospital, foi Deus que te livrou lá na onde você estava, foi Deus que me livrou lá na biqueira, foi Deus que me livrou lá no hospital, foi Deus que me livrou, foi Deus, irmão. Glória a Deus. Eu estou aqui pela misericórdia dele, eu estou aqui porque ele quis assim. Se não fosse ele, eu não estaria aqui hoje. A Bíblia fala do vale de Salmo 37, do Ezequiel 37, fala de um vale chamado Vale de Arcô. Eu vou pular aqui esse vale aqui, irmão. Eu quero falar a respeito do Vale de Arcô. Eu vou terminar aqui, que eu vou resumir aqui rapidamente, porque o horário já está estourado. Mas eu quero dizer para você, irmão, lá em Oséias capítulo 2, versículo 15, diz assim que ele pega o Vale de Arcô e faz do Vale de Arcô uma porta de esperança. Nós lemos Isaías: por isso glorificai ao Senhor nos vales. A palavra Arcô é uma palavra hebraica, né, da mesma família, ou seja, cognata, ela quer dizer da mesma formação da palavra Arcã. Chamado Arcô porque era o campo onde Acã morreu. Acã ele foi morto, apedrejado, amaldiçoado, né? Porque ele pegou ali umas capas babilônicas, ele pegou algumas coisas ali que não era para ele ter pego, e ele morreu, e ali ficou conhecido como Vale de Arcô, Vale de Acã, o Vale da Derrota. Mas a Bíblia diz lá em Oséias capítulo 2, versículo 15, que ele pega o Vale de Arcô e ele faz do Vale de Arcô uma porta de esperança. Isaías capítulo 65, versículo 10, diz que ele pega o Vale de Arcô e faz do Vale de Arcô um lugar de descanso. Irmão, Deus, ele pega uma pessoa derrotada, ele pega uma pessoa viciada, ele pega uma pessoa no mundo, ele pega uma pessoa destruída, ele traz para a presença dele, porque Jesus disse: eu sou a porta, quem entrar por mim só morte-á, entrará, sairá e achará passagem. O ladrão não vem roubar, matar e destruir, mas eu sou o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Ele tira a pessoa daquele vale de desgraça, traz para a presença dele, dá um banho de regeneração e transforma a vida dele. E fala assim: ó, eu sou a porta de esperança. Ele coloca nos seus braços, fala, lugar de acolhimento. Eu vou parar aqui, irmão. Mas tem um vale aqui que está lá no segundo livro das crônicas, né, irmão? Segundo livro das crônicas, capítulo 20, versículo 26. Fala a respeito de Josafá. Que Josafá, irmão, ele estava reinando também lá no Reino do Sul. E diz assim que o povo de Moabe, o povo de Amon e o povo de Edom veio contra ele. Quem que era esse povo? Ele não quis destruir o povo ao povo de Israel na época lá atrás, quando eles saíram do Egito. E aí Josafá ele faz até uma oração, ele se coloca lá, faz uma oração. E ele fez a oração, falou: oh Senhor, nós não destruímos eles, poupamos eles, e eles vêm nos dar como agradecimento, como pago. Isso daí vem querer destruir. Os pessoal de Moabe e de Amon, eles eram da descendência de Ló. Eles tinham um grau de parentesco, mas era gerado do pecado, era um povo que não conhecia a palavra de Deus. E eles estavam vindo contra o povo de Judá. Irmão, as pessoas que não conhecem a Deus, irmão, eles vão lutar contra a sua vida para querer te derrotar, irmão. Porque eles não têm conhecimento da verdade. E aquele povo não conhecia a Deus de verdade, então eles tinham inveja do povo de Judá. E eles vieram para destruir o povo de Judá, junto com o povo de Edom. Quem é Edom? Edom em hebraico, da mesma região ali da Idumeia, que fala no Novo Testamento. Mas Edom era os descendentes de Esaú, era um povo revoltado que tinha perdido a promessa, irmão. Desvalorizado, casado ali com os descendentes de Ismael também, que não fazia parte da promessa. Quando Davi ele chega para o gigante Golias, ele fala: o que esse circunciso aí está fazendo? Ele está dizendo: irmão, essa pessoa não tem nem promessa de Deus, não faz parte nem da aliança, não conhece nada de Deus e vem querer afrontar a gente. Quem é essa pessoa para querer nos afrontar? As pessoas não têm aliança com Deus, irmão, e elas lutam para querer destruir o povo de Deus. E eles vieram. E quando Josafá ele estava orando, irmão, Deus levantou um profeta
profeta chamado Jaziel. Jaziel, ele profetizou no meio da congregação e ele falou: ó, parai, está quieto, fiquem despreocupados, porque esta peleja não tereis que pelejar. Essa peleja aí não é de vocês, essa peleja é minha. Aleluia. Meu Deus, ele tomou a posição através da oração de Josafá. Na hora que o levita estava louvando, ele falou assim: ó, essa peleja é minha. Enquanto você estiver aqui louvando a Deus, Deus ele está tomando conta da situação adversa. Por isso que Isaías diz assim: por isso glorificar é o Senhor do vale, irmão. Você tem que glorificar, você tem que exaltar, você tem que agradecer, irmão. Essa é a palavra para você nessa noite. Glorifica a Deus na dificuldade, que ele vai te dar vitória. Glória a Deus. Em vez de murmurar, glorifica. Aleluia. E na proporção que eles louvavam, irmão, Deus enviava a emboscada para o inimigo. Os de Amon, os de Moabe mataram os de Edom. E os de Amon e os de Moabe lutaram contra os outros. A Bíblia diz assim que quando chegaram na batalha lá naquele campo lá, eram cadáveres. Eram corpos mortos ali, não tinha mais ninguém para contar a história. Aí Josafá olhou assim e falou: ó, tá vendo esse vale aqui? Hoje nós vamos colocar um nome nesse vale aqui. Esse vale aqui vai chamar Beraca. A palavra Beraca significa bênção. Irmão, quando você voltar lá naquele lugar, lá em nome de Jesus, irmão, você vai falar: aqui vai ser uma bênção. Glória a Deus. Eu não tenho mais. Deus tem uma palavra para esse lugar. A minha casa vai ser um lugar de bênção, vai ser um vale de Beraca, vai ser um lugar onde Deus vai operar.